assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. Caleb Holt é um bombeiro, daqueles que enfrentam um incêndio de verdade, com muita coragem. Ele parece ter tudo, trabalho respeitado, amigos que são como irmãos e uma vida que na superfície parece perfeita. Mas a verdade é que por dentro, a vida dele está pegando fogo de outro jeito. O casamento com Catherine, sua esposa, está prestes a desmoronar. Eles se amam? Até parecem, mas a rotina, os problemas e principalmente a falta de comunicação fizeram o amor deles ficar meio apagado. E é aí que o filme começa a ficar interessante, porque a história não é só sobre salvar pessoas de incêndio, é sobre salvar um relacionamento que está em chamas. Caleb e Catherine estão passando por momentos de frustração. Ele sente que ela não o entende, e ela sente que ele não se importa. Parece um jogo de empurra-empurra. Um culpa o outro e nenhum realmente fala o que sente. E é aí que a coisa começa a ficar tensa. Catherine chega num ponto em que pensa em desistir, em terminar o casamento, enquanto Caleb ainda quer lutar. Mas a luta dele não é fácil, porque ele não sabe como mostrar para ela que mudou, ou que se importa de verdade. Um ponto-chave da história é quando o pai de Caleb, que é super sábio e experiente, entra em cena. Ele dá a Caleb uma espécie de manual de sobrevivência do amor, que é uma lista de 40 dias de desafios para salvar o casamento. Cada desafio é simples, mas poderoso. Coisas como elogiar a esposa, fazer surpresas pequenas, ouvir de verdade o que ela diz. Caleb aceita a missão meio que sem saber se vai funcionar, mas ele decide tentar, porque percebe que ama Catherine e não quer perder o que tem. E é nesse momento que o filme ganha aquela energia de a gente pode mudar se quiser de verdade. O filme mostra muito o dia a dia deles durante esses 40 dias. Tem momentos engraçados quando Caleb tenta fazer algo que nunca fez antes e acaba atrapalhando mais do que ajudando. Mas tem também momentos de reflexão, em que ele percebe os erros que cometeu e começa a realmente se colocar no lugar dela. Catherine, por sua vez, percebe que ele está fazendo esforço, mas não deixa de estar com medo de se machucar de novo. É aquela sensação de confiar novamente depois de tanta decepção, sabe? No começo, a gente conhece Caleb Holt, o bombeiro corajoso, que é aquele cara que todos admiram no trabalho. Ele é rápido, destemido e sempre pronto para salvar vidas. Mas, quando chega em casa, ele se depara com um incêndio muito maior e mais complicado. O casamento com Catherine está quase em cinzas. Eles se amam, sim, mas parece que a rotina, os desentendimentos e a falta de comunicação acabaram criando uma barreira entre eles. Catherine está frustrada, sentindo-se sozinha e pouco valorizada, enquanto Caleb não entende totalmente o que está errado. Ele ainda ama a esposa, mas não sabe como mostrar isso de verdade. A tensão entre eles é perceptível desde as primeiras cenas em casa. Pequenas brigas, olhares desapontados, silêncio carregado, tudo isso mostra que o amor deles está passando por uma crise séria. Catherine começa a pensar seriamente se vale a pena continuar, enquanto Caleb ainda quer lutar, mas não sabe como agir para reconquistar a confiança dela. É nesse momento que entra o conselho do pai de Caleb. Ele percebe a situação e decide ajudá-lo, oferecendo um plano prático, uma lista de 40 dias de desafios para salvar o casamento. Cada desafio é simples, mas poderoso. Coisas como elogiar a esposa, fazer surpresas pequenas, ouvir de verdade o que ela diz. Caleb aceita a missão meio que sem saber se vai funcionar, mas ele decide tentar, porque percebe que ama Catherine e não quer perder o que tem. E é nesse momento que o filme ganha aquela energia de a gente pode mudar se quiser de verdade. O filme mostra muito o dia a dia deles durante esses 40 dias. Tem momentos engraçados quando Caleb tenta fazer algo que nunca fez antes e acaba atrapalhando mais do que ajudando. Mas tem também momentos de reflexão, em que ele percebe os erros que cometeu e começa a realmente se colocar no lugar dela. Catherine, por sua vez, percebe que ele está fazendo esforço, mas não deixa de estar com medo de se machucar de novo. É aquela sensação de confiar novamente depois de tanta decepção, sabe? No começo, a gente conhece Caleb Holt, o bombeiro corajoso, que é aquele cara que todos admiram no trabalho. Ele é rápido, destemido e sempre pronto para salvar vidas. Mas, quando chega em casa, ele se depara com um incêndio muito maior e mais complicado. O casamento com Catherine está quase em cinzas.
Eles se amam sim, mas parece que a rotina, os desentendimentos e a falta de comunicação acabaram criando uma barreira entre eles. Catherine está frustrada, sentindo-se sozinha e pouco valorizada, enquanto Caleb não entende totalmente o que está errado. Ele ainda ama a esposa, mas não sabe como mostrar isso de verdade. A tensão entre eles é perceptível desde as primeiras cenas em casa. Pequenas brigas, olhares desapontados, silêncio carregado, tudo isso mostra que o amor deles está passando por uma crise séria. Catherine começa a pensar seriamente se vale a pena continuar, enquanto Caleb ainda quer lutar, mas não sabe como agir para reconquistar a confiança dela. É nesse momento que entra o conselho do pai de Caleb. Ele percebe a situação e decide ajudá-lo, oferecendo um plano prático, uma lista de 40 dias de desafios para salvar o casamento. Cada desafio é simples, mas poderoso. Coisas como elogiar a esposa, fazer surpresas pequenas, ouvir de verdade o que ela diz. Caleb aceita a missão meio que sem saber se vai funcionar, mas ele decide tentar, porque percebe que ama Catherine e não quer perder o que tem. E é nesse momento que o filme ganha aquela energia de a gente pode mudar se quiser de verdade. O filme mostra muito o dia a dia deles durante esses 40 dias. Tem momentos engraçados, quando Caleb tenta fazer algo que nunca fez antes e acaba atrapalhando mais do que ajudando. Mas tem também momentos de reflexão, em que ele percebe os erros que cometeu e começa a realmente se colocar no lugar dela. Catherine, por sua vez, percebe que ele está fazendo esforço, mas não deixa de estar com medo de se machucar de novo. É aquela sensação de confiar novamente depois de tanta decepção, sabe? O amor não é algo que simplesmente acontece. Ele exige esforço diário. Caleb começa a entender que salvar o casamento não é um ato heróico isolado, mas um conjunto de pequenas ações consistentes que mostram compromisso, dedicação e coragem emocional. É como se cada desafio dos 40 dias fosse uma chama que, se alimentada corretamente, reacende o amor do dois. Alguns desafios são simples, mas significativos. Por exemplo, Caleb precisa prestar atenção em pequenas coisas que antes ele nem notava. O que Catherine gosta, o que a deixa feliz, até pequenas reclamações que antes passavam despercebidos. Ele começa a fazer surpresas carinhosas, elogios sinceros e gestos de atenção que mostram que ele está se importando de verdade. No começo, Catherine reage com desconfiança. Ela quer acreditar que ele mudou, mas ainda guarda feridas do passado, lembrando-se de momentos em que ele parecia distante ou desinteressado. Enquanto isso, o trabalho de Caleb como bombeiro continua intenso e perigoso. Ele enfrenta incêndios grandes, resgata pessoas e lida com situações de vida ou morte. Essas cenas, que misturam ação e tensão, funcionam como uma espécie de paralelo para o casamento. Cada incêndio enfrentado no trabalho exige coragem, paciência, estratégia e calma. Caleb percebe que, no casamento, ele também precisa enfrentar incêndios emocionais com a mesma determinação. E assim, o filme mostra que heroísmo não é só salvar vidas externas, mas também cuidar de quem amamos. Nessa parte, o filme também traz momentos engraçados e leves. Caleb tenta algumas ideias para agradar Catherine, mas nem sempre dá certo. Ele acaba atrapalhando ou criando situações engraçadas. Esses momentos mostram que mudar não é fácil, é um processo cheio de erros, aprendizados e risadas. Catherine começa a se divertir com esses esforços, percebendo que, apesar dos tropeços, ele realmente está tentando. Um ponto emocional forte dessa fase é quando Caleb começa a se abrir mais e compartilhar sentimentos que antes guardava. Ele admite medos, inseguranças e mostra vulnerabilidade. Catherine vê que ele está sendo honesto, e isso começa a quebrar a barreira emocional que ela tinha construído. A confiança vai sendo reconstruída lentamente, dia após dia, desafio após desafio. Outro aspecto importante dessa parte é o impacto dos 40 dias na vida de Caleb de maneira mais profunda. Ele percebe que não está apenas tentando salvar o casamento, está se tornando uma pessoa melhor, mais consciente e empática. A lista dos desafios o força a olhar para dentro de si mesmo, a reconhecer erros e a trabalhar para corrigi-los. É uma mudança real, que vai além de gestos românticos. É crescimento pessoal. Ao final da parte 2, a relação entre Caleb e Catherine ainda não está completamente restaurada, mas já mostra sinais de esperança. Eles riem juntos, compartilham momentos de carinho e, o mais importante,
começam a se comunicar de forma verdadeira e aberta. Catherine acredita que talvez o amor deles ainda tenha chance. E Caleb entende que para manter o casamento precisa continuar se esforçando todos os dias. O caminho para reconstruir um relacionamento é longo e exige paciência, dedicação e coragem sincera. Não é sobre um ato heróico isolado, mas sobre constância, compromisso e pequenas atitudes que somam grandes resultados. Caleb está aprendendo que amar de verdade significa enfrentar desafios, reconhecer falhas e estar disposto a mudar. Alguns dos momentos mais tocantes são aqueles em que Caleb cria situações que realmente tocam o coração de Catherine. Ele demonstra compreensão, empatia e paciência, ouvindo de verdade o que ela sente, reconhecendo erros passados e mostrando que está disposto a mudar para o resto da vida. Catherine, por sua vez, começa a se abrir de novo. A barreira que ela construiu para se proteger da dor vai aos poucos diminuindo e os dois começam a se reconectar de forma genuína. Enquanto tudo isso acontece em casa, Caleb também enfrenta desafios perigosos no trabalho de bombeiro. O amor não é algo que simplesmente acontece. Ele exige esforço diário. Caleb começa a entender que salvar o casamento não é um ato heróico isolado, mas um conjunto de pequenas ações consistentes que mostram compromisso, dedicação e coragem emocional. É como se cada desafio dos 40 dias fosse uma chama que, se alimentada corretamente, reacende o fogo do amor. Alguns desafios são simples, mas significativos. Por exemplo, Caleb precisa prestar atenção em pequenas coisas que antes ele nem notava. O que Catherine gosta, o que a deixa feliz, até pequenas reclamações que antes passavam despercebidas. Ele começa a fazer surpresas carinhosas, elogios sinceros e gestos de atenção que mostram que ele está se importando de verdade. No começo, Catherine reage com desconfiança. Ela quer acreditar que ele mudou, mas ainda guarda feridas do passado, lembrando-se de momentos em que ele parecia distante ou desinteressado. Enquanto isso, o trabalho de Caleb como bombeiro continua intenso e perigoso. Ele enfrenta incêndios grandes, resgata pessoas e lida com situações de vida ou morte. Essas cenas, que misturam ação e tensão, funcionam como uma espécie de paralelo para o casamento. Cada incêndio enfrentado exige coragem, paciência, estratégia e calma. Caleb percebe que, no casamento, ele também precisa enfrentar incêndios emocionais com a mesma determinação. E assim, o filme mostra que heroísmo não é só salvar vidas externas, mas também cuidar de quem amamos. Nessa parte, Firefight traz momentos engraçados e leves. Caleb tenta algumas ideias para agradar Catherine, mas nem sempre dá certo. Ele acaba atrapalhando ou criando situações engraçadas. Esses momentos mostram que mudar não é fácil. É um processo cheio de erros, aprendizados e risadas. Catherine começa a se divertir com esses esforços, percebendo que, apesar dos tropeços, ele realmente está tentando. Um ponto emocional forte dessa fase é quando Caleb começa a se abrir mais e compartilhar sentimentos que antes guardava. Ele admite medos, inseguranças e mostra vulnerabilidade. Catherine vê que ele está sendo honesto, e isso começa a quebrar a barreira emocional que ela tinha construído. A confiança vai sendo reconstruída, lentamente, dia após dia, desafio após desafio. Outro aspecto importante dessa parte é o impacto dos 40 dias na vida de Caleb de maneira mais profunda. Ele percebe que não está apenas tentando salvar o casamento, e está se tornando uma pessoa melhor, mais consciente e empática. A lista de desafios o força a olhar para dentro de si mesmo, a reconhecer erros e a trabalhar para corrigi-los. É uma mudança real, que vai além de gestos românticos, é crescimento pessoal. A relação entre Caleb e Catherine ainda não está completamente restaurada, mas já mostra sinais de esperança. Eles riem juntos, compartilham momentos de carinho e, o mais importante, começam a se comunicar de forma verdadeira e aberta. Catherine começa a acreditar que talvez o amor deles ainda tenha chance, e Caleb entende que, para manter o casamento, precisa continuar se esforçando todos os dias.
O caminho para reconstruir um relacionamento é longo e exige paciência, dedicação e coragem. Não é sobre um ato heróico isolado, mas sobre constância, compromisso e pequenas atitudes que somam grandes resultados. Caleb está aprendendo que amar de verdade significa enfrentar desafios, reconhecer falhas e estar disposto a mudar. Alguns dos momentos mais tocantes são aqueles em que Caleb cria situações que realmente tocam o coração de Catherine. Ele demonstra compreensão, empatia e paciência, ouvindo de verdade o que ela sente, reconhecendo erros passados e mostrando que está disposto a mudar para o resto da vida. Catherine, por sua vez, começa a se abrir de novo. A barreira que ela construiu para se proteger da dor vai aos poucos diminuindo, e os dois começam a se reconectar de forma genuína. Enquanto isso acontece em casa, Caleb também enfrenta desafios perigosos no trabalho de bombeiro. Ele participa de resgates arriscados e enfrenta incêndios intensos, que servem como metáfora para o que ele enfrenta no seu casamento: coragem, foco e persistência. Cada vitória e superação no trabalho refletem uma vitória no relacionamento, e vice-versa. É como se o filme estivesse dizendo que a verdadeira coragem não é só física, mas também emocional. Os momentos engraçados e leves continuam, mas agora com um tom diferente. O público percebe que Caleb aprendeu a rir de si mesmo, a lidar com erros e a valorizar o humor como parte do relacionamento. Catherine se diverte com esses momentos, percebendo que ele não está apenas tentando, mas se esforçando com alegria e amor. Esses pequenos instantes de leveza ajudam a equilibrar a intensidade emocional do filme. Caleb finalmente realiza um gesto que combina tudo o que aprendeu: coragem, amor, vulnerabilidade e sinceridade. Ele não apenas impressiona Catherine, mas a toca profundamente, mostrando que seu compromisso é real, duradouro e inabalável. É nesse momento que Catherine entende que o casamento deles pode ser salvo, que o amor verdadeiro ainda existe entre eles e que juntos eles podem enfrentar qualquer desafio. O filme fecha com uma mensagem clara e positiva: relacionamentos exigem trabalho, coragem e compromisso, mas com fé, esforço e amor verdadeiro é possível superar até os desafios mais difíceis. Não existe fórmula mágica para salvar um casamento. Cada ação conta, cada palavra importa, e cada dia é uma oportunidade de demonstrar amor. Caleb e Catherine se tornam exemplos de que, mesmo quando tudo parece perdido, é possível reacender o fogo do amor com persistência, paciência e dedicação sincera. Caleb Holt é um bombeiro, daqueles que enfrentam incêndio de verdade, com muita coragem. Ele parece ter tudo: trabalho respeitado, amigos que são como irmãos e uma vida que na superfície parece perfeita. Mas a verdade é que por dentro, a vida dele está pegando fogo de outro jeito. O casamento com Catherine, sua esposa, está prestes a desmoronar. Eles se amam? Até parecem, mas a rotina, os problemas e principalmente a falta de comunicação fizeram o amor deles ficar meio apagado. E é aí que o filme começa a ficar interessante, porque a história não é só sobre salvar pessoas de incêndio, é sobre salvar um relacionamento que está em chamas. Caleb e Catherine estão passando por momentos de frustração. Ele sente que ela não o entende, e ela sente que ele não se importa. Parece um jogo de empurra-empurra. Um culpa o outro e nenhum realmente fala o que sente. E é aí que a coisa começa a ficar tensa. Catherine chega num ponto em que pensa em desistir, em terminar o casamento, enquanto Caleb ainda quer lutar. Mas a luta dele não é fácil, porque ele não sabe como mostrar para ela que mudou, ou que se importa de verdade. Um ponto-chave da história é quando o pai de Caleb, que é super sábio e experiente, entra em cena. Ele dá a Caleb uma espécie de manual de sobrevivência do amor, que é uma lista de 40 dias de desafios para salvar o casamento. Cada desafio é simples, mas poderoso. Coisas como elogiar a esposa, fazer surpresas pequenas, ouvir de verdade o que ela diz. Caleb aceita a missão meio que sem saber se vai funcionar, mas ele decide tentar, porque percebe que ama Catherine e não quer perder o que tem. E é nesse momento que o filme ganha aquela energia de a gente pode mudar se quiser de verdade. O filme mostra muito o dia a dia deles durante esses 40 dias.
Tem momentos engraçados quando Caleb tenta fazer algo que nunca fez antes e acaba atrapalhando mais do que ajudando. Mas tem também momentos de reflexão, em que ele percebe os erros que cometeu e começa a realmente se colocar no lugar dela. Catherine, por sua vez, percebe que ele está fazendo esforço, mas não deixa de estar com medo de se machucar de novo. É aquela sensação de confiar novamente depois de tanta decepção, sabe? No começo, a gente conhece Caleb Holt, o bombeiro corajoso, que é aquele cara que todos admiram no trabalho. Ele é rápido, destemido e sempre pronto para salvar vidas. Mas, quando chega em casa, ele se depara com um incêndio muito maior e mais complicado. O casamento com Catherine está quase em cinzas. Eles se amam, sim, mas parece que a rotina, os desentendimentos e a falta de comunicação acabaram criando uma barreira entre eles. Catherine está frustrada, sentindo-se sozinha e pouco valorizada, enquanto Caleb não entende totalmente o que está errado. Ele ainda ama a esposa, mas não sabe como mostrar isso de verdade. A tensão entre eles é perceptível desde as primeiras cenas em casa. Pequenas brigas, olhares desapontados, silêncio carregado, tudo isso mostra que o amor deles está passando por uma crise séria. Catherine começa a pensar seriamente se vale a pena continuar, enquanto Caleb ainda quer lutar, mas não sabe como agir para reconquistar a confiança dela. É nesse momento que entra o conselho do pai de Caleb. Ele percebe a situação e decide ajudá-lo, oferecendo um plano prático, uma lista de 40 dias de desafios para salvar o casamento. Cada desafio é simples, mas poderoso. Coisas como elogiar a esposa, fazer surpresas pequenas, ouvir de verdade o que ela diz. Caleb aceita a missão meio que sem saber se vai funcionar, mas ele decide tentar, porque percebe que ama Catherine e não quer perder o que tem. E é nesse momento que o filme ganha aquela energia de a gente pode mudar se quiser de verdade. O filme mostra muito o dia a dia deles durante esses 40 dias. Tem momentos engraçados quando Caleb tenta fazer algo que nunca fez antes e acaba atrapalhando mais do que ajudando. Mas tem também momentos de reflexão, em que ele percebe os erros que cometeu e começa a realmente se colocar no lugar dela. Catherine, por sua vez, percebe que ele está fazendo esforço, mas não deixa de estar com medo de se machucar de novo. É aquela sensação de confiar novamente depois de tanta decepção, sabe? No começo, a gente conhece Caleb Holt, o bombeiro corajoso, que é aquele cara que todos admiram no trabalho. Ele é rápido, destemido e sempre pronto para salvar vidas. Mas, quando chega em casa, ele se depara com um incêndio muito maior e mais complicado. O casamento com Catherine está quase em cinzas. Eles se amam, sim, mas parece que a rotina, os desentendimentos e a falta de comunicação acabaram criando uma barreira entre eles. Catherine está frustrada, sentindo-se sozinha e pouco valorizada, enquanto Caleb não entende totalmente o que está errado. Ele ainda ama a esposa, mas não sabe como mostrar isso de verdade. A tensão entre eles é perceptível desde as primeiras cenas em casa. Pequenas brigas, olhares desapontados, silêncio carregado, tudo isso mostra que o amor deles está passando por uma crise séria. Catherine começa a pensar seriamente se vale a pena continuar, enquanto Caleb ainda quer lutar, mas não sabe como agir para reconquistar a confiança dela. É nesse momento que entra o conselho do pai de Caleb. Ele percebe a situação e decide ajudá-lo, oferecendo um plano prático, uma lista de 40 dias de desafios para salvar o casamento. Cada desafio é simples, mas poderoso. Coisas como elogiar a esposa, fazer surpresas pequenas, ouvir de verdade o que ela diz. Caleb aceita a missão meio que sem saber se vai funcionar, mas ele decide tentar, porque percebe que ama Catherine e não quer perder o que tem. E é nesse momento que o filme ganha aquela energia de a gente pode mudar se quiser de verdade. O filme mostra muito o dia a dia deles durante esses 40 dias. Tem momentos engraçados, quando Caleb tenta fazer algo que nunca fez antes e acaba atrapalhando mais do que ajudando. Mas tem também momentos de reflexão, em que ele percebe os erros que cometeu e começa a realmente se colocar no lugar dela. Catherine, por sua vez, percebe que ele está fazendo esforço, mas não deixa de estar com medo de se machucar de novo. É aquela sensação de confiar novamente depois de tanta decepção, sabe? O amor não é algo que simplesmente acontece. Ele exige esforço diário. Caleb começa a entender que salvar o casamento não é um ato heróico isolado, mas um conjunto de pequenas ações consistentes que mostram compromisso, dedicação e coragem emocional.
É como se cada desafio dos 40 dias fosse uma chama que, se alimentada corretamente, reacende o amor do 2. Alguns desafios são simples, mas significativos. Por exemplo, Caleb precisa prestar atenção em pequenas coisas que antes ele nem notava. O que Catherine gosta, o que a deixa feliz, até pequenas reclamações que antes passavam despercebidos. Ele começa a fazer surpresas carinhosas, elogios sinceros e gestos de atenção que mostram que ele está se importando de verdade. No começo, Catherine reage com desconfiança. Ela quer acreditar que ele mudou, mas ainda guarda feridas do passado, lembrando-se de momentos em que ele parecia distante ou desinteressado. Enquanto isso, o trabalho de Caleb como bombeiro continua intenso e perigoso. Ele enfrenta incêndios grandes, resgata pessoas e lida com situações de vida ou morte. Essas cenas, que misturam ação e tensão, funcionam como uma espécie de paralelo para o casamento. Cada incêndio enfrentado no trabalho exige coragem, paciência, estratégia e calma. Caleb percebe que, no casamento, ele também precisa enfrentar incêndios emocionais com a mesma determinação. E assim, o filme mostra que heroísmo não é só salvar vidas externas, mas também cuidar de quem amamos. Nessa parte, o filme também traz momentos engraçados e leves. Caleb tenta algumas ideias para agradar Catherine, mas nem sempre dá certo. Ele acaba atrapalhando ou criando situações engraçadas. Esses momentos mostram que mudar não é fácil. É um processo cheio de erros, aprendizados e risadas. Catherine começa a se divertir com esses esforços, percebendo que, apesar dos tropeços, ele realmente está tentando. Um ponto emocional forte dessa fase é quando Caleb começa a se abrir mais e compartilhar sentimentos que antes guardava. Ele admite medos, inseguranças e mostra vulnerabilidade. Catherine vê que ele está sendo honesto, e isso começa a quebrar a barreira emocional que ela tinha construído. A confiança vai sendo reconstruída lentamente, dia após dia, desafio após desafio. Outro aspecto importante dessa parte é o impacto dos 40 dias na vida de Caleb de maneira mais profunda. Ele percebe que não está apenas tentando salvar o casamento, está se tornando uma pessoa melhor, mais consciente e empática. A lista dos desafios o força a olhar para dentro de si mesmo, a reconhecer erros e a trabalhar para corrigi-los. É uma mudança real, que vai além de gestos românticos. É crescimento pessoal. Ao final da parte 2, a relação entre Caleb e Catherine ainda não está completamente restaurada, mas já mostra sinais de esperança. Eles riem juntos, compartilham momentos de carinho e, o mais importante, começam a se comunicar de forma verdadeira e aberta. Catherine acredita que talvez o amor deles ainda tenha chance. E Caleb entende que, para manter o casamento, precisa continuar se esforçando todos os dias. O caminho para reconstruir um relacionamento é longo e exige paciência, dedicação e coragem sincera. Não é sobre um ato heróico isolado, mas sobre constância, compromisso e pequenas atitudes que somam grandes resultados. Caleb está aprendendo que amar de verdade significa enfrentar desafios, reconhecer falhas e estar disposto a mudar. Alguns dos momentos mais tocantes são aqueles em que Caleb cria situações que realmente tocam o coração de Catherine. Ele demonstra compreensão, empatia e paciência, ouvindo de verdade o que ela sente, reconhecendo erros passados e mostrando que está disposto a mudar para o resto da vida. Catherine, por sua vez, começa a se abrir de novo. A barreira que ela construiu para se proteger da dor vai aos poucos diminuindo e os dois começam a se reconectar de forma genuína. Enquanto tudo isso acontece em casa, Caleb também enfrenta desafios perigosos no trabalho de bombeiro. O amor não é algo que simplesmente acontece. Ele exige esforço diário. Caleb começa a entender que salvar o casamento não é um ato heróico isolado, mas um conjunto de pequenas ações consistentes que mostram compromisso, dedicação e coragem emocional. É como se cada desafio dos 40 dias fosse uma chama que, se alimentada corretamente, reacende o fogo do amor. Alguns desafios são simples, mas significativos. Por exemplo, Caleb precisa prestar atenção em pequenas coisas que antes ele nem notava, o que Catherine gosta, o que a deixa feliz, até pequenas reclamações que antes passavam despercebidas.
Ele começa a fazer surpresas carinhosas, elogios sinceros e gestos de atenção que mostram que ele está se importando de verdade. No começo, Catherine reage com desconfiança. Ela quer acreditar que ele mudou, mas ainda guarda feridas do passado, lembrando-se de momentos em que ele parecia distante ou desinteressado. Enquanto isso, o trabalho de Caleb como bombeiro continua intenso e perigoso. Ele enfrenta incêndios grandes, resgata pessoas e lida com situações de vida ou morte. Essas cenas, que misturam ação e tensão, funcionam como uma espécie de paralelo para o casamento. Cada incêndio enfrentado exige coragem, paciência, estratégia e calma. Caleb percebe que, no casamento, ele também precisa enfrentar incêndios emocionais com a mesma determinação. E assim, o filme mostra que heroísmo não é só salvar vidas externas, mas também cuidar de quem amamos. Nessa parte, Firefight traz momentos engraçados e leves. Caleb tenta algumas ideias para agradar Catherine, mas nem sempre dá certo. Ele acaba atrapalhando ou criando situações engraçadas. Esses momentos mostram que mudar não é fácil. É um processo cheio de erros, aprendizados e risadas. Catherine começa a se divertir com esses esforços, percebendo que, apesar dos tropeços, ele realmente está tentando. Um ponto emocional forte dessa fase é quando Caleb começa a se abrir mais e compartilhar sentimentos que antes guardava. Ele admite medos, inseguranças e mostra vulnerabilidade. Catherine vê que ele está sendo honesto, e isso começa a quebrar a barreira emocional que ela tinha construído. A confiança vai sendo reconstruída lentamente, dia após dia, desafio após desafio. Outro aspecto importante dessa parte é o impacto dos 40 dias na vida de Caleb de maneira mais profunda. Ele percebe que não está apenas tentando salvar o casamento, e está se tornando uma pessoa melhor, mais consciente e empática. A lista de desafios o força a olhar para dentro de si mesmo, a reconhecer erros e a trabalhar para corrigi-los. É uma mudança real, que vai além de gestos românticos, é crescimento pessoal. A relação entre Caleb e Catherine ainda não está completamente restaurada, mas já mostra sinais de esperança. Eles riem juntos, compartilham momentos de carinho e, o mais importante, começam a se comunicar de forma verdadeira e aberta. Catherine começa a acreditar que talvez o amor deles ainda tenha chance. E Caleb entende que, para manter o casamento, precisa continuar se esforçando todos os dias. O caminho para reconstruir um relacionamento é longo e exige paciência, dedicação e coragem. Não é sobre um ato heróico isolado, mas sobre constância, compromisso e pequenas atitudes que somam grandes resultados. Caleb está aprendendo que amar de verdade significa enfrentar desafios, reconhecer falhas e estar disposto a mudar. Alguns dos momentos mais tocantes são aqueles em que Caleb cria situações que realmente tocam o coração de Catherine. Ele demonstra compreensão, empatia e paciência, ouvindo de verdade o que ela sente, reconhecendo erros passados e mostrando que está disposto a mudar para o resto da vida. Catherine, por sua vez, começa a se abrir de novo. A barreira que ela construiu para se proteger da dor vai aos poucos diminuindo, e os dois começam a se reconectar de forma genuína. Enquanto isso acontece em casa, Caleb também enfrenta desafios perigosos no trabalho de bombeiro. Ele participa de resgates arriscados e enfrenta incêndios intensos, que servem como metáfora para o que ele enfrenta no seu casamento: coragem, foco e persistência. Cada vitória e superação no trabalho refletem uma vitória no relacionamento, e vice-versa. É como se o filme estivesse dizendo que a verdadeira coragem não é só física, mas também emocional. Os momentos engraçados e leves continuam, mas agora com um tom diferente. O público percebe que Caleb aprendeu a rir de si mesmo, a lidar com erros e a valorizar o humor como parte do relacionamento. Catherine se diverte com esses momentos, percebendo que ele não está apenas tentando, mas se esforçando com alegria e amor. Esses pequenos instantes de leveza ajudam a equilibrar a intensidade emocional do filme. Caleb finalmente realiza um gesto que combina tudo o que aprendeu: coragem,
amor, vulnerabilidade e sinceridade. Ele não apenas impressiona Catherine, mas a toca profundamente, mostrando que seu compromisso é real, duradouro e inabalável. É nesse momento que Catherine entende que o casamento deles pode ser salvo, que o amor verdadeiro ainda existe entre eles e que juntos eles podem enfrentar qualquer desafio. O filme fecha com uma mensagem clara e positiva. Relacionamentos exigem trabalho, coragem e compromisso, mas com fé, esforço e amor verdadeiro é possível superar até os desafios mais difíceis. Não existe fórmula mágica para salvar um casamento. Cada ação conta, cada palavra importa, e cada dia é uma oportunidade de demonstrar amor. Caleb e Catherine se tornam exemplos de que, mesmo quando tudo parece perdido, é possível reacender o fogo do amor com persistência, paciência e dedicação sincera. Caleb Holt é um bombeiro, daqueles que enfrentam incêndio de verdade, com muita coragem. Ele parece ter tudo, trabalho respeitado, amigos que são como irmãos e uma vida que na superfície parece perfeita. Mas a verdade é que por dentro, a vida dele está pegando fogo de outro jeito. O casamento com Catherine, sua esposa, está prestes a desmoronar. Eles se amam? Até parecem, mas a rotina, os problemas e principalmente a falta de comunicação fizeram o amor deles ficar meio apagado. E é aí que o filme começa a ficar interessante, porque a história não é só sobre salvar pessoas de incêndio, é sobre salvar um relacionamento que está em chamas. Caleb e Catherine estão passando por momentos de frustração. Ele sente que ela não o entende, e ela sente que ele não se importa. Parece um jogo de empurra-empurra. Um culpa o outro e nenhum realmente fala o que sente. E é aí que a coisa começa a ficar tensa. Catherine chega num ponto em que pensa em desistir, em terminar o casamento, enquanto Caleb ainda quer lutar. Mas a luta dele não é fácil, porque ele não sabe como mostrar para ela que mudou, ou que se importa de verdade. Um ponto-chave da história é quando o pai de Caleb, que é super sábio e experiente, entra em cena. Ele dá a Caleb uma espécie de manual de sobrevivência do amor, que é uma lista de 40 dias de desafios para salvar o casamento. Cada desafio é simples, mas poderoso. Coisas como elogiar a esposa, fazer surpresas pequenas, ouvir de verdade o que ela diz. Caleb aceita a missão meio que sem saber se vai funcionar, mas ele decide tentar, porque percebe que ama Catherine e não quer perder o que tem. E é nesse momento que o filme ganha aquela energia de a gente pode mudar se quiser de verdade. O filme mostra muito o dia a dia deles durante esses 40 dias. Tem momentos engraçados quando Caleb tenta fazer algo que nunca fez antes e acaba atrapalhando mais do que ajudando. Mas tem também momentos de reflexão, em que ele percebe os erros que cometeu e começa a realmente se colocar no lugar dela. Catherine, por sua vez, percebe que ele está fazendo esforço, mas não deixa de estar com medo de se machucar de novo. É aquela sensação de confiar novamente depois de tanta decepção, sabe? No começo, a gente conhece Caleb Holt, o bombeiro corajoso, que é aquele cara que todos admiram no trabalho. Ele é rápido, destemido e sempre pronto para salvar vidas. Mas, quando chega em casa, ele se depara com um incêndio muito maior e mais complicado. O casamento com Catherine está quase em cinzas. Eles se amam, sim, mas parece que a rotina, os desentendimentos e a falta de comunicação acabaram criando uma barreira entre eles. Catherine está frustrada, sentindo-se sozinha e pouco valorizada, enquanto Caleb não entende totalmente o que está errado. Ele ainda ama a esposa, mas não sabe como mostrar isso de verdade. A tensão entre eles é perceptível desde as primeiras cenas em casa. Pequenas brigas, olhares desapontados, silêncio carregado, tudo isso mostra que o amor deles está passando por uma crise séria. Catherine começa a pensar seriamente se vale a pena continuar, enquanto Caleb ainda quer lutar, mas não sabe como agir para reconquistar a confiança dela. É nesse momento que entra o conselho do pai de Caleb. Ele percebe a situação e decide ajudá-lo, oferecendo um plano prático, uma lista de 40 dias de desafios para salvar o casamento. Cada desafio é simples, mas poderoso. Coisas como elogiar a esposa, fazer surpresas pequenas, ouvir de verdade o que ela diz. Caleb aceita a missão meio que sem saber se vai funcionar, mas ele decide tentar, porque percebe que ama Catherine e não quer perder o que tem. E é nesse momento que o filme ganha aquela energia de a gente pode mudar se quiser de verdade.
O filme mostra muito o dia a dia deles durante esses 40 dias. Tem momentos engraçados quando Caleb tenta fazer algo que nunca fez antes e acaba atrapalhando mais do que ajudando. Mas tem também momentos de reflexão, em que ele percebe os erros que cometeu e começa a realmente se colocar no lugar dela. Catherine, por sua vez, percebe que ele está fazendo esforço, mas não deixa de estar com medo de se machucar de novo. É aquela sensação de confiar novamente depois de tanta decepção, sabe? No começo, a gente conhece Caleb Holt, o bombeiro corajoso, que é aquele cara que todos admiram no trabalho. Ele é rápido, destemido e sempre pronto para salvar vidas. Mas, quando chega em casa, ele se depara com um incêndio muito maior e mais complicado. O casamento com Catherine está quase em cinzas. Eles se amam, sim, mas parece que a rotina, os desentendimentos e a falta de comunicação acabaram criando uma barreira entre eles. Catherine está frustrada, sentindo-se sozinha e pouco valorizada, enquanto Caleb não entende totalmente o que está errado. Ele ainda ama a esposa, mas não sabe como mostrar isso de verdade. A tensão entre eles é perceptível desde as primeiras cenas em casa. Pequenas brigas, olhares desapontados, silêncio carregado, tudo isso mostra que o amor deles está passando por uma crise séria. Catherine começa a pensar seriamente se vale a pena continuar, enquanto Caleb ainda quer lutar, mas não sabe como agir para reconquistar a confiança dela. É nesse momento que entra o conselho do pai de Caleb. Ele percebe a situação e decide ajudá-lo, oferecendo um plano prático, uma lista de 40 dias de desafios para salvar o casamento. Cada desafio é simples, mas poderoso. Coisas como elogiar a esposa, fazer surpresas pequenas, ouvir de verdade o que ela diz. Caleb aceita a missão meio que sem saber se vai funcionar, mas ele decide tentar, porque percebe que ama Catherine e não quer perder o que tem. E é nesse momento que o filme ganha aquela energia de a gente pode mudar se quiser de verdade. O filme mostra muito o dia a dia deles durante esses 40 dias. Tem momentos engraçados, quando Caleb tenta fazer algo que nunca fez antes e acaba atrapalhando mais do que ajudando. Mas tem também momentos de reflexão, em que ele percebe os erros que cometeu e começa a realmente se colocar no lugar dela. Catherine, por sua vez, percebe que ele está fazendo esforço, mas não deixa de estar com medo de se machucar de novo. É aquela sensação de confiar novamente depois de tanta decepção, sabe? O amor não é algo que simplesmente acontece. Ele exige esforço diário. Caleb começa a entender que salvar o casamento não é um ato heróico isolado, mas um conjunto de pequenas ações consistentes que mostram compromisso, dedicação e coragem emocional. É como se cada desafio dos 40 dias fosse uma chama que, se alimentada corretamente, reacende o amor do dois. Alguns desafios são simples, mas significativos. Por exemplo, Caleb precisa prestar atenção em pequenas coisas que antes ele nem notava. O que Catherine gosta, o que a deixa feliz, até pequenas reclamações que antes passavam despercebidos. Ele começa a fazer surpresas carinhosas, elogios sinceros e gestos de atenção que mostram que ele está se importando de verdade. No começo, Catherine reage com desconfiança. Ela quer acreditar que ele mudou, mas ainda guarda feridas do passado, lembrando-se de momentos em que ele parecia distante ou desinteressado. Enquanto isso, o trabalho de Caleb como bombeiro continua intenso e perigoso. Ele enfrenta incêndios grandes, resgata pessoas e lida com situações de vida ou morte. Essas cenas, que misturam ação e tensão, funcionam como uma espécie de paralelo para o casamento. Cada incêndio enfrentado no trabalho exige coragem, paciência, estratégia e calma. Caleb percebe que, no casamento, ele também precisa enfrentar incêndios emocionais com a mesma determinação. E assim, o filme mostra que heroísmo não é só salvar vidas externas, mas também cuidar de quem amamos. Nessa parte, o filme também traz momentos engraçados e leves. Caleb tenta algumas ideias para agradar Catherine, mas nem sempre dá certo. Ele acaba atrapalhando ou criando situações engraçadas. Esses momentos mostram que mudar não é fácil. É um processo cheio de erros, aprendizados e risadas. Catherine começa a se divertir com esses esforços, percebendo que, apesar dos tropeços, ele realmente está tentando. Um ponto emocional forte dessa fase é quando Caleb começa a se abrir mais e compartilhar sentimentos que antes guardava. Ele admite medos, inseguranças e mostra vulnerabilidade.
Catherine vê que ele está sendo honesto, e isso começa a quebrar a barreira emocional que ela tinha construído. A confiança vai sendo reconstruída lentamente, dia após dia, desafio após desafio. Outro aspecto importante dessa parte é o impacto dos 40 dias na vida de Caleb de maneira mais profunda. Ele percebe que não está apenas tentando salvar o casamento, está se tornando uma pessoa melhor, mais consciente e empática. A lista dos desafios o força a olhar para dentro de si mesmo, a reconhecer erros e a trabalhar para corrigi-los. É uma mudança real, que vai além de gestos românticos. É crescimento pessoal. Ao final da parte 2, a relação entre Caleb e Catherine ainda não está completamente restaurada, mas já mostra sinais de esperança. Eles riem juntos, compartilham momentos de carinho e, o mais importante, começam a se comunicar de forma verdadeira e aberta. Catherine acredita que talvez o amor deles ainda tenha chance. E Caleb entende que para manter o casamento precisa continuar se esforçando todos os dias. O caminho para reconstruir um relacionamento é longo e exige paciência, dedicação e coragem sincera. Não é sobre um ato heróico isolado, mas sobre constância, compromisso e pequenas atitudes que somam grandes resultados. Caleb está aprendendo que amar de verdade significa enfrentar desafios, reconhecer falhas e estar disposto a mudar. Alguns dos momentos mais tocantes são aqueles em que Caleb cria situações que realmente tocam o coração de Catherine. Ele demonstra compreensão, empatia e paciência, ouvindo de verdade o que ela sente, reconhecendo erros passados e mostrando que está disposto a mudar para o resto da vida. Catherine, por sua vez, começa a se abrir de novo. A barreira que ela construiu para se proteger da dor vai aos poucos diminuindo e os dois começam a se reconectar de forma genuína. Enquanto tudo isso acontece em casa, Caleb também enfrenta desafios perigosos no trabalho de bombeiro. O amor não é algo que simplesmente acontece. Ele exige esforço diário. Caleb começa a entender que salvar o casamento não é um ato heróico isolado, mas um conjunto de pequenas ações consistentes que mostram compromisso, dedicação e coragem emocional. É como se cada desafio dos 40 dias fosse uma chama que, se alimentada corretamente, reacende o fogo do amor. Alguns desafios são simples, mas significativos. Por exemplo, Caleb precisa prestar atenção em pequenas coisas que antes ele nem notava. O que Catherine gosta, o que a deixa feliz, até pequenas reclamações que antes passavam despercebidas. Ele começa a fazer surpresas carinhosas, elogios sinceros e gestos de atenção que mostram que ele está se importando de verdade. No começo, Catherine reage com desconfiança. Ela quer acreditar que ele mudou, mas ainda guarda feridas do passado, lembrando-se de momentos em que ele parecia distante ou desinteressado. Enquanto isso, o trabalho de Caleb como bombeiro continua intenso e perigoso. Ele enfrenta incêndios grandes, resgata pessoas e lida com situações de vida ou morte. Essas cenas, que misturam ação e tensão, funcionam como uma espécie de paralelo para o casamento. Cada incêndio enfrentado exige coragem, paciência, estratégia e calma. Caleb percebe que, no casamento, ele também precisa enfrentar incêndios emocionais com a mesma determinação. E assim, o filme mostra que heroísmo não é só salvar vidas externas, mas também cuidar de quem amamos. Nessa parte, Firefight traz momentos engraçados e leves. Caleb tenta algumas ideias para agradar Catherine, mas nem sempre dá certo. Ele acaba atrapalhando ou criando situações engraçadas. Esses momentos mostram que mudar não é fácil. É um processo cheio de erros, aprendizados e risadas. Catherine começa a se divertir com esses esforços, percebendo que, apesar dos tropeços, ele realmente está tentando. Um ponto emocional forte dessa fase é quando Caleb começa a se abrir mais e compartilhar sentimentos que antes guardava. Ele admite medos, inseguranças e mostra vulnerabilidade. Catherine vê que ele está sendo honesto, e isso começa a quebrar a barreira emocional que ela tinha construído. A confiança vai sendo reconstruída lentamente, dia após dia, desafio após desafio. Outro aspecto importante dessa parte é o impacto dos 40 dias na vida de Caleb de maneira mais profunda.
Ele percebe que não está apenas tentando salvar o casamento, e está se tornando uma pessoa melhor, mais consciente e empática. A lista de desafios o força a olhar para dentro de si mesmo, a reconhecer erros e a trabalhar para corrigi-los. É uma mudança real, que vai além de gestos românticos, é crescimento pessoal. A relação entre Caleb e Catherine ainda não está completamente restaurada, mas já mostra sinais de esperança. Eles riem juntos, compartilham momentos de carinho e, o mais importante, começam a se comunicar de forma verdadeira e aberta. Catherine começa a acreditar que talvez o amor deles ainda tenha chance. E Caleb entende que, para manter o casamento, precisa continuar se esforçando todos os dias. O caminho para reconstruir um relacionamento é longo e exige paciência, dedicação e coragem. Não é sobre um ato heróico isolado, mas sobre constância, compromisso e pequenas atitudes que somam grandes resultados. Caleb está aprendendo que amar de verdade significa enfrentar desafios, reconhecer falhas e estar disposto a mudar. Alguns dos momentos mais tocantes são aqueles em que Caleb cria situações que realmente tocam o coração de Catherine. Ele demonstra compreensão, empatia e paciência, ouvindo de verdade o que ela sente, reconhecendo erros passados e mostrando que está disposto a mudar para o resto da vida. Catherine, por sua vez, começa a se abrir de novo. A barreira que ela construiu para se proteger da dor vai aos poucos diminuindo, e os dois começam a se reconectar de forma genuína. Enquanto isso acontece em casa, Caleb também enfrenta desafios perigosos no trabalho de bombeiro. Ele participa de resgates arriscados e enfrenta incêndios intensos, que servem como metáfora para o que ele enfrenta no seu casamento: coragem, foco e persistência. Cada vitória e superação no trabalho refletem uma vitória no relacionamento, e vice-versa. É como se o filme estivesse dizendo que a verdadeira coragem não é só física, mas também emocional. Os momentos engraçados e leves continuam, mas agora com um tom diferente. O público percebe que Caleb aprendeu a rir de si mesmo, a lidar com erros e a valorizar o humor como parte do relacionamento. Catherine se diverte com esses momentos, percebendo que ele não está apenas tentando, mas se esforçando com alegria e amor. Esses pequenos instantes de leveza ajudam a equilibrar a intensidade emocional do filme. Caleb finalmente realiza um gesto que combina tudo o que aprendeu: coragem, amor, vulnerabilidade e sinceridade. Ele não apenas impressiona Catherine, mas a toca profundamente, mostrando que seu compromisso é real, duradouro e inabalável. É nesse momento que Catherine entende que o casamento deles pode ser salvo, que o amor verdadeiro ainda existe entre eles e que juntos eles podem enfrentar qualquer desafio. O filme fecha com uma mensagem clara e positiva: relacionamentos exigem trabalho, coragem e compromisso, mas com fé, esforço e amor verdadeiro é possível superar até os desafios mais difíceis. Não existe fórmula mágica para salvar um casamento. Cada ação conta, cada palavra importa, e cada dia é uma oportunidade de demonstrar amor. Caleb e Catherine se tornam exemplos de que, mesmo quando tudo parece perdido, é possível reacender o fogo do amor com persistência, paciência e dedicação sincera. Caleb Holt é um bombeiro, daqueles que enfrentam incêndio de verdade, com muita coragem. Ele parece ter tudo: trabalho respeitado, amigos que são como irmãos e uma vida que na superfície parece perfeita. Mas a verdade é que por dentro, a vida dele está pegando fogo de outro jeito. O casamento com Catherine, sua esposa, está prestes a desmoronar. Eles se amam? Até parecem, mas a rotina, os problemas e principalmente a falta de comunicação fizeram o amor deles ficar meio apagado. E é aí que o filme começa a ficar interessante, porque a história não é só sobre salvar pessoas de incêndio, é sobre salvar um relacionamento que está em chamas. Caleb e Catherine estão passando por momentos de frustração. Ele sente que ela não o entende, e ela sente que ele não se importa. Parece um jogo de empurra-empurra. Um culpa o outro e nenhum realmente fala o que sente. E é aí que a coisa começa a ficar tensa. Catherine chega num ponto em que pensa em desistir, em terminar o casamento, enquanto Caleb ainda quer lutar.
Mas a luta dele não é fácil, porque ele não sabe como mostrar para ela que mudou, ou que se importa de verdade. Um ponto-chave da história é quando o pai de Caleb, que é super sábio e experiente, entra em cena. Ele dá a Caleb uma espécie de manual de sobrevivência do amor, que é uma lista de 40 dias de desafios para salvar o casamento. Cada desafio é simples, mas poderoso. Coisas como elogiar a esposa, fazer surpresas pequenas, ouvir de verdade o que ela diz. Caleb aceita a missão meio que sem saber se vai funcionar, mas ele decide tentar, porque percebe que ama Catherine e não quer perder o que tem. E é nesse momento que o filme ganha aquela energia de a gente pode mudar se quiser de verdade. O filme mostra muito o dia a dia deles durante esses 40 dias. Tem momentos engraçados quando Caleb tenta fazer algo que nunca fez antes e acaba atrapalhando mais do que ajudando. Mas tem também momentos de reflexão, em que ele percebe os erros que cometeu e começa a realmente se colocar no lugar dela. Catherine, por sua vez, percebe que ele está fazendo esforço, mas não deixa de estar com medo de se machucar de novo. É aquela sensação de confiar novamente depois de tanta decepção, sabe? No começo, a gente conhece Caleb Holt, o bombeiro corajoso, que é aquele cara que todos admiram no trabalho. Ele é rápido, destemido e sempre pronto para salvar vidas. Mas, quando chega em casa, ele se depara com um incêndio muito maior e mais complicado. O casamento com Catherine está quase em cinzas. Eles se amam, sim, mas parece que a rotina, os desentendimentos e a falta de comunicação acabaram criando uma barreira entre eles. Catherine está frustrada, sentindo-se sozinha e pouco valorizada, enquanto Caleb não entende totalmente o que está errado. Ele ainda ama a esposa, mas não sabe como mostrar isso de verdade. A tensão entre eles é perceptível desde as primeiras cenas em casa. Pequenas brigas, olhares desapontados, silêncio carregado, tudo isso mostra que o amor deles está passando por uma crise séria. Catherine começa a pensar seriamente se vale a pena continuar, enquanto Caleb ainda quer lutar, mas não sabe como agir para reconquistar a confiança dela. É nesse momento que entra o conselho do pai de Caleb. Ele percebe a situação e decide ajudá-lo, oferecendo um plano prático, uma lista de 40 dias de desafios para salvar o casamento. Cada desafio é simples, mas poderoso. Coisas como elogiar a esposa, fazer surpresas pequenas, ouvir de verdade o que ela diz. Caleb aceita a missão meio que sem saber se vai funcionar, mas ele decide tentar, porque percebe que ama Catherine e não quer perder o que tem. E é nesse momento que o filme ganha aquela energia de a gente pode mudar se quiser de verdade. O filme mostra muito o dia a dia deles durante esses 40 dias. Tem momentos engraçados quando Caleb tenta fazer algo que nunca fez antes e acaba atrapalhando mais do que ajudando. Mas tem também momentos de reflexão, em que ele percebe os erros que cometeu e começa a realmente se colocar no lugar dela. Catherine, por sua vez, percebe que ele está fazendo esforço, mas não deixa de estar com medo de se machucar de novo. É aquela sensação de confiar novamente depois de tanta decepção, sabe? No começo, a gente conhece Caleb Holt, o bombeiro corajoso, que é aquele cara que todos admiram no trabalho. Ele é rápido, destemido e sempre pronto para salvar vidas. Mas, quando chega em casa, ele se depara com um incêndio muito maior e mais complicado. O casamento com Catherine está quase em cinzas. Eles se amam, sim, mas parece que a rotina, os desentendimentos e a falta de comunicação acabaram criando uma barreira entre eles. Catherine está frustrada, sentindo-se sozinha e pouco valorizada, enquanto Caleb não entende totalmente o que está errado. Ele ainda ama a esposa, mas não sabe como mostrar isso de verdade. A tensão entre eles é perceptível desde as primeiras cenas em casa. Pequenas brigas, olhares desapontados, silêncio carregado, tudo isso mostra que o amor deles está passando por uma crise séria. Catherine começa a pensar seriamente se vale a pena continuar, enquanto Caleb ainda quer lutar, mas não sabe como agir para reconquistar a confiança dela. É nesse momento que entra o conselho do pai de Caleb. Ele percebe a situação e decide ajudá-lo, oferecendo um plano prático, uma lista de 40 dias de desafios para salvar o casamento. Cada desafio é simples, mas poderoso. Coisas como elogiar a esposa, fazer surpresas pequenas, ouvir de verdade o que ela diz. Caleb aceita a missão meio que sem saber se vai funcionar, mas ele decide tentar, porque percebe que ama Catherine e não quer perder o que tem. E é nesse momento que o filme ganha aquela energia de a gente pode mudar se quiser de verdade.
O filme mostra muito o dia a dia deles durante esses 40 dias. Tem momentos engraçados, quando Caleb tenta fazer algo que nunca fez antes e acaba atrapalhando mais do que ajudando. Mas tem também momentos de reflexão, em que ele percebe os erros que cometeu e começa a realmente se colocar no lugar dela. Catherine, por sua vez, percebe que ele está fazendo esforço, mas não deixa de estar com medo de se machucar de novo. É aquela sensação de confiar novamente depois de tanta decepção, sabe? O amor não é algo que simplesmente acontece. Ele exige esforço diário. Caleb começa a entender que salvar o casamento não é um ato heróico isolado, mas um conjunto de pequenas ações consistentes que mostram compromisso, dedicação e coragem emocional. É como se cada desafio dos 40 dias fosse uma chama que, se alimentada corretamente, reacende o amor do dois. Alguns desafios são simples, mas significativos. Por exemplo, Caleb precisa prestar atenção em pequenas coisas que antes ele nem notava. O que Catherine gosta, o que a deixa feliz, até pequenas reclamações que antes passavam despercebidos. Ele começa a fazer surpresas carinhosas, elogios sinceros e gestos de atenção que mostram que ele está se importando de verdade. No começo, Catherine reage com desconfiança. Ela quer acreditar que ele mudou, mas ainda guarda feridas do passado, lembrando-se de momentos em que ele parecia distante ou desinteressado. Enquanto isso, o trabalho de Caleb como bombeiro continua intenso e perigoso. Ele enfrenta incêndios grandes, resgata pessoas e lida com situações de vida ou morte. Essas cenas, que misturam ação e tensão, funcionam como uma espécie de paralelo para o casamento. Cada incêndio enfrentado no trabalho exige coragem, paciência, estratégia e calma. Caleb percebe que, no casamento, ele também precisa enfrentar incêndios emocionais com a mesma determinação. E assim, o filme mostra que heroísmo não é só salvar vidas externas, mas também cuidar de quem amamos. Nessa parte, o filme também traz momentos engraçados e leves. Caleb tenta algumas ideias para agradar Catherine, mas nem sempre dá certo. Ele acaba atrapalhando ou criando situações engraçadas. Esses momentos mostram que mudar não é fácil. É um processo cheio de erros, aprendizados e risadas. Catherine começa a se divertir com esses esforços, percebendo que, apesar dos tropeços, ele realmente está tentando. Um ponto emocional forte dessa fase é quando Caleb começa a se abrir mais e compartilhar sentimentos que antes guardava. Ele admite medos, inseguranças e mostra vulnerabilidade. Catherine vê que ele está sendo honesto, e isso começa a quebrar a barreira emocional que ela tinha construído. A confiança vai sendo reconstruída lentamente, dia após dia, desafio após desafio. Outro aspecto importante dessa parte é o impacto dos 40 dias na vida de Caleb de maneira mais profunda. Ele percebe que não está apenas tentando salvar o casamento, está se tornando uma pessoa melhor, mais consciente e empática. A lista dos desafios o força a olhar para dentro de si mesmo, a reconhecer erros e a trabalhar para corrigi-los. É uma mudança real, que vai além de gestos românticos. É crescimento pessoal. Ao final da parte 2, a relação entre Caleb e Catherine ainda não está completamente restaurada, mas já mostra sinais de esperança. Eles riem juntos, compartilham momentos de carinho e, o mais importante, começam a se comunicar de forma verdadeira e aberta. Catherine acredita que talvez o amor deles ainda tenha chance. E Caleb entende que, para manter o casamento, precisa continuar se esforçando todos os dias. O caminho para reconstruir um relacionamento é longo e exige paciência, dedicação e coragem sincera. Não é sobre um ato heróico isolado, mas sobre constância, compromisso e pequenas atitudes que somam grandes resultados. Caleb está aprendendo que amar de verdade significa enfrentar desafios, reconhecer falhas e estar disposto a mudar. Alguns dos momentos mais tocantes são aqueles em que Caleb cria situações que realmente tocam o coração de Catherine. Ele demonstra compreensão, empatia e paciência, ouvindo de verdade o que ela sente, reconhecendo erros passados e mostrando que está disposto a mudar para o resto da vida. Catherine, por sua vez, começa a se abrir de novo. A barreira que ela construiu para se proteger da dor vai aos poucos diminuindo e os dois começam a se reconectar de forma genuína. Enquanto tudo isso acontece em casa, Caleb também enfrenta desafios perigosos no trabalho de bombeiro. O amor não é algo que simplesmente acontece. Ele exige esforço diário.
Caleb começa a entender que salvar o casamento não é um ato heróico isolado, mas um conjunto de pequenas ações consistentes que mostram compromisso, dedicação e coragem emocional. É como se cada desafio dos 40 dias fosse uma chama que, se alimentada corretamente, reacende o fogo do amor. Alguns desafios são simples, mas significativos. Por exemplo, Caleb precisa prestar atenção em pequenas coisas que antes ele nem notava. O que Catherine gosta, o que a deixa feliz, até pequenas reclamações que antes passavam despercebidas. Ele começa a fazer surpresas carinhosas, elogios sinceros e gestos de atenção que mostram que ele está se importando de verdade. No começo, Catherine reage com desconfiança. Ela quer acreditar que ele mudou, mas ainda guarda feridas do passado, lembrando-se de momentos em que ele parecia distante ou desinteressado. Enquanto isso, o trabalho de Caleb como bombeiro continua intenso e perigoso. Ele enfrenta incêndios grandes, resgata pessoas e lida com situações de vida ou morte. Essas cenas, que misturam ação e tensão, funcionam como uma espécie de paralelo para o casamento. Cada incêndio enfrentado exige coragem, paciência, estratégia e calma. Caleb percebe que, no casamento, ele também precisa enfrentar incêndios emocionais com a mesma determinação. E assim, o filme mostra que heroísmo não é só salvar vidas externas, mas também cuidar de quem amamos. Nessa parte, Fire Fight traz momentos engraçados e leves. Caleb tenta algumas ideias para agradar Catherine, mas nem sempre dá certo. Ele acaba atrapalhando ou criando situações engraçadas. Esses momentos mostram que mudar não é fácil. É um processo cheio de erros, aprendizados e risadas. Catherine começa a se divertir com esses esforços, percebendo que, apesar dos tropeços, ele realmente está tentando. Um ponto emocional forte dessa fase é quando Caleb começa a se abrir mais e compartilhar sentimentos que antes guardava. Ele admite medos, inseguranças e mostra vulnerabilidade. Catherine vê que ele está sendo honesto, e isso começa a quebrar a barreira emocional que ela tinha construído. A confiança vai sendo reconstruída, lentamente, dia após dia, desafio após desafio. Outro aspecto importante dessa parte é o impacto dos 40 dias na vida de Caleb de maneira mais profunda. Ele percebe que não está apenas tentando salvar o casamento, e está se tornando uma pessoa melhor, mais consciente e empática. A lista de desafios o força a olhar para dentro de si mesmo, a reconhecer erros e a trabalhar para corrigi-los. É uma mudança real, que vai além de gestos românticos, é crescimento pessoal. A relação entre Caleb e Catherine ainda não está completamente restaurada, mas já mostra sinais de esperança. Eles riem juntos, compartilham momentos de carinho e, o mais importante, começam a se comunicar de forma verdadeira e aberta. Catherine começa a acreditar que talvez o amor deles ainda tenha chance, e Caleb entende que, para manter o casamento, precisa continuar se esforçando todos os dias. O caminho para reconstruir um relacionamento é longo e exige paciência, dedicação e coragem. Não é sobre um ato heróico isolado, mas sobre constância, compromisso e pequenas atitudes que somam grandes resultados. Caleb está aprendendo que amar de verdade significa enfrentar desafios, reconhecer falhas e estar disposto a mudar. Alguns dos momentos mais tocantes são aqueles em que Caleb cria situações que realmente tocam o coração de Catherine. Ele demonstra compreensão, empatia e paciência, ouvindo de verdade o que ela sente, reconhecendo erros passados e mostrando que está disposto a mudar para o resto da vida. Catherine, por sua vez, começa a se abrir de novo. A barreira que ela construiu para se proteger da dor vai aos poucos diminuindo, e os dois começam a se reconectar de forma genuína. Enquanto isso acontece em casa, Caleb também enfrenta desafios perigosos no trabalho de bombeiro. Ele participa de resgates arriscados e enfrenta incêndios intensos, que servem como metáfora para o que ele enfrenta no seu casamento: coragem, foco e persistência.
Cada vitória e superação no trabalho refletem uma vitória no relacionamento, e vice-versa. É como se o filme estivesse dizendo que a verdadeira coragem não é só física, mas também emocional. Os momentos engraçados e leves continuam, mas agora com um tom diferente. O público percebe que Caleb aprendeu a rir de si mesmo, a lidar com erros e a valorizar o humor como parte do relacionamento. Catherine se diverte com esses momentos, percebendo que ele não está apenas tentando, mas se esforçando com alegria e amor. Esses pequenos instantes de leveza ajudam a equilibrar a intensidade emocional do filme. Caleb finalmente realiza um gesto que combina tudo o que aprendeu: coragem, amor, vulnerabilidade e sinceridade. Ele não apenas impressiona Catherine, mas a toca profundamente, mostrando que seu compromisso é real, duradouro e inabalável. É nesse momento que Catherine entende que o casamento deles pode ser salvo, que o amor verdadeiro ainda existe entre eles e que juntos eles podem enfrentar qualquer desafio. O filme fecha com uma mensagem clara e positiva: relacionamentos exigem trabalho, coragem e compromisso, mas com fé, esforço e amor verdadeiro é possível superar até os desafios mais difíceis. Não existe fórmula mágica para salvar um casamento. Cada ação conta, cada palavra importa, e cada dia é uma oportunidade de demonstrar amor. Caleb e Catherine se tornam exemplos de que, mesmo quando tudo parece perdido, é possível reacender o fogo do amor com persistência, paciência e dedicação sincera. Assista Tubi Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.